amigo, tudo na bênção? Espero que contigo vá tudo bem. São os meus votos aqui da cidade de Blumenau, Santa Catarina. Quero já começando aqui o nosso encontro de hoje, falar a respeito do endereço da nossa igreja em Blumenau. Talvez você esteja a passeio, ou quem sabe tem amigos, parentes que moram por aqui. Eu quero sugerir que você, portanto, anuncie que a Internacional da Graça, que a nossa igreja está, mesmo ainda com essas limitações de saúde, de portas abertas, cultos presenciais e a mensagem sendo anunciada e pregada, né? E louvado seja Deus por isso. Outro dia, a nossa igreja completou 19 anos de fundação na cidade de Blumenau, acompanhando o mesmo mês de agosto em que a Internacional da Graça completou a nível nacional, lá no Rio de Janeiro, município de Caxias, como o missionário falam tanto, né? Foi a primeira congregação há 41 anos passados. Louvado seja o nome do Senhor por isso. São datas que acaba marcando e guardando, porque eu também sou de 80, então ficou muito fácil guardar isso. Que Deus abençoe você de perto e de longe, você que congrega na Internacional da Graça ou congrega em outra parte, ou até você que porventura ainda não tomou a iniciativa de congregar, de procurar uma boa igreja. Eu começo a minha fala aqui até recomendando que você dê esse passo de vitória. Inclusive a mensagem de hoje talvez será um puxão de orelha assim muito grande para quem ainda fica de pé atrás, para quem ainda não tomou a decisão tão séria a se render a tão grande salvação. Mas a mensagem já vem a seguir. Espero e creio que o Senhor falará muito ao seu coração. Acompanhe e eu já volto. Abra a tua Bíblia, por favor, na primeira carta aos Coríntios. O capítulo é o 1º e o versículo será o 26. Essa leitura, preferencialmente, veja pela tela, porque ela será na linguagem de hoje. O pessoal da tela, faça esse favor. No domingo passado, irmãos, nós falamos sobre o Espírito Santo, você deve lembrar. Se você veio, checa as suas anotações. Nós falamos principalmente sobre o ponto de que o Espírito Santo, ele nos ajuda em nossas fraquezas. Foi o que nós falamos no domingo passado. E hoje, por obra divina, não foi nada assim programado, nós vamos continuar falando sobre o Espírito Santo. E numa jesuicidência enorme, a nossa igreja de São Paulo está meditando a respeito do Espírito Santo. Então não tenho dúvida que o Senhor está no meio de todas essas coisas e eu quero ouvir o seu amém. Não tenho dúvida que tem mistérios de Deus nisso tudo. Primeira carta aos Coríntios, o capítulo é o 1º e o versículo é 26. Na linguagem de hoje, se preferir, observe pela tela. Diz assim: agora, meus irmãos, lembrem do que vocês eram quando Deus os chamou. Do ponto de vista humano, poucos de vocês eram sábios, ou poderosos, ou de famílias importantes. Para aqui um instante. Então perceba como começa a nossa lição, ou como começa a leitura de hoje, dizendo o Senhor para nós lembrarmos de como nós éramos quando o Senhor nos chamou. Isso sem dúvida é um convite a sermos gratos, sabe? A gente lembrar de onde a gente saiu, a gente lembrar como éramos quando o Senhor nos alcançou. E é bonito, irmãos, nós exercitarmos essa lembrança. É bonito, hora ou outra, nós lembrarmos lá de trás, quando não conhecíamos o Senhor ainda, quando não conhecíamos o Evangelho, quando porventura lá atrás estávamos numa vida, me perdoe a expressão, mas é literal, miserável. Quem sabe financeiramente falando, alguém pegava a roupa do dia, lavava, colocava atrás da geladeira, porque no dia seguinte, qual é a roupa que ia usar de novo? A mesma roupa. Porque não tinha outra, era o que tinha.
quem sabe bolsologicamente falando, deitava até o bujão, o botijão, para dar aquela esticada básica, porque já estava pelo final. Financeiramente, eu acho que muita gente tem história aqui para contar que não é brincadeira. História de superação. História talvez de chegar numa cidade com a roupa do corpo. Você já viu histórias assim? Pessoas que chegam numa cidade, irmão, só na cara e na coragem, na promessa de ter mais oportunidade, na promessa de poder ter emprego, às vezes abandona o seu estado, sua cidade, seu povo, sua casa e tudo que tem para trás, às vezes nem vem a família inteira, quem sabe vem um só, vem o marido e começa a preparar caminho, aí depois vem esposa e vem filhos. É ou não é verdade, irmão? Talvez se eu abrisse microfone aqui, muita história nós ouviríamos. Mas eu não digo só no assunto financeiro, mas é para você lembrar de quem você era quando o Senhor lhe chamou. Quem sabe lá atrás você era uma pessoa vazia, uma pessoa que quem sabe até tinha as situações financeiras, mas faltava algo. Sabe aquele vazio existencial? Sabe aquilo de se olhar no espelho e vai ver reprovar até o que se vê? Sabe aquilo de deitar em uma boa cama, talvez desses colchões que até massagem faz, mas não tem sono, não tem sossego, não tem paz? O que o texto está recomendando é nós lembrarmos do que a gente era lá atrás. Então, para início, irmãos de mensagem, eu quero que você exercita isso nesse instante. Vai ver alguém, vai ter que voltar 10 anos. Vai ver alguém, vai ter de voltar 20, 30, quem sabe alguém mais madurinho um pouquinho, 40 anos que já caminha com Jesus. Eu não quero dizer que agora, esse tempo, nenhum problema você teve. Mas nesse tempo agora, você tem a confiança de que há um Deus no céu te ajudando. Você tem a convicção de que o Senhor não te deixa e nem te desampara. Sem falar, irmãos, nas crises existenciais. Talvez ansiedade, quem sabe até depressões que te derrubavam a ponto de você não querer mais nada na vida. E mesmo com as lambadas e as dificuldades, você está de pé. Posso ouvir seu glória a Deus? Então o exercício que a Bíblia recomenda, eu, você, nós fazermos, essa é a primeira lição, lembre do que você era, de quem você era, antes de ter conhecido o Senhor. Agora, imagino eu, que você já é conhecedor da palavra, você já é conhecedor do Evangelho, você já é conhecedor da mensagem da cruz, você já se rendeu a tão grande salvação. Quem sabe muitos já aceitaram a Jesus como Salvador, já desceram as águas do batismo, e se isso tudo aconteceu, sabe o que a Bíblia diz? Você é nação santa, sacerdócio real, povo escolhido, você é servo do Altíssimo. E se isso não aconteceu ainda, pois logo logo a gente programa o próximo batismo, e que seja você um dos próximos a tomar essa importante decisão. Mas a reflexão qual é? O exercício qual é? Lembre, na tela de novo, 26, lembre do que você era quando Deus o chamou. Lembre, puxa da memória. Vai ver tem alguém aí, irmão, vomitando indignação. Vai ver tem alguém numa ingratidão dos infernos. Me perdoe falar assim, mas o Senhor está querendo provocar você nesse exercício de memória, de relembrar da onde você saiu. Eu mesmo, irmãos, já falei em outro culto e eu repito agora. Pense em alguém que era tímido de carteirinha. Pense em alguém que para estar diante de um público, seja até dentro de uma sala de aula para fazer uma apresentação de trabalho, me suava todo, irmão. Ixi, a ponta do nariz esquentava e ficava vermelho igual um pimentão. A pontinha da orelha, a bochecha, sem falar no salivar, no engolir a saliva fora de hora, no suar das mãos, não vou nem te falar mais porque vai te dar nervoso. Mas, irmão, era um nervoso que não era brincadeira. Se eu pudesse evitar uma apresentação lá na frente, diante dos colegas, eu evitava. E às vezes em um grupo de trabalho, eu até dizia, olha, a parte escrita deixa comigo.
Se é a parte digital, deixa comigo, isso aí eu faço. Tentando aliviar o meu lado da hora da apresentação. Veja, irmão, o que o Senhor fez por mim, pela sua graça, é óbvio, né? Ele me chamará pregador do Evangelho. E um dos desafios de um pregador do Evangelho é estar lidando com o público. É falando agora aqui para você, hora ou outra falando ainda para uma câmera, para uma transmissão. Quem diria, e eu falo isso, irmão, sem demagogia, não estou advogando por causa própria, pelo contrário, eu estou dizendo quem era eu, antes do Evangelho chegar. Entende, Ana? Quem era eu? Irmão, se eu pudesse, como aqui agora, em um culto, eu estaria atrás de uma coluna dessas aí, escondido, como quem diz, pastor, nem sabe que eu estou aqui. Você entende ou não? Mas quem era você também? Quem sabe você mesmo tem todo um relato, história, sabe, irmão, que vai ver, choraríamos de ouvir um pouquinho das suas histórias e do que você passou. Quem era você lá atrás? Mas mais uma vez eu digo, isso aí é um exercício para você trazer glória para Deus. Isso aqui é um exercício para você dizer, obrigado, Senhor, eu não vou te decepcionar. Eu vou te entregar louvor através da minha vida, através do que eu faço, em nome de Jesus. Aí o apóstolo Paulo, lá no livro de Tito, avança aí algumas páginas, o capítulo é o 3, e o versículo também é o 3, o apóstolo Paulo arrisca, são palavras dele, mas vale para mim, vale para você, com certeza vale. Ele tenta arriscar como ele era antes desta luz ter brilhado na vida dele. Porque todos nós, irmãos, tivemos um passado, isso é inegável. Mesmo que você tenha nascido em berço evangélico, você teve também o seu passado. Eu, por exemplo, eu já lhe falei, contei um pouquinho da minha história. Eu venho de berço evangélico. Mas era aquilo no princípio, como todo menino, como todo adolescente, ia para agradar meus pais. Você sabe como é o mistério. Ia porque o pai dizia, você vai. Se o senhor entrava no carro e chegava na igreja, como todo mundo. Até o dia em que o Espírito Santo falou foi comigo, em que o Senhor tratou foi comigo. Aí já não era mais uma experiência dos meus pais, já era uma experiência pessoal com Deus. E que o Senhor nos dê experiências, irmãos. Que você, eu, nós, possamos ter experiências com Deus. Não é porque o pastor está falando, você percebe como o voo é mais alto? Não é porque a igreja está falando, não é porque o obreiro está recomendando, não, é um voo mais alto. É porque você teve experiência com Deus. E eu quero ouvir o seu glória a Deus, irmão. E mata a minha curiosidade. Quem já teve experiências com Deus, levante a mão, já teve, oh, que bonito, louvado seja o nome do Senhor. Então o apóstolo Paulo, ele tenta explicar como éramos antes do evangelho chegar a nós. Tito 3, verso 3, ele está falando isso para o próprio Tito, né? O verso 3 diz, porque também nós éramos, noutro tempo, insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências, concupiscências é desejos, deleites, vivendo em malícia, inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Ele faz assim uma visão geral de como era tudo, né? Uma vida sem Deus, você sabe como é o negócio. Verso 4, mas quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, não é por mérito pessoal, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós, por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Então, para aqui um instante, ele traz assim uma breve visão
de como era, ele mesmo, contando para Tito, como ele era, como as pessoas são sem Deus. Aí passo a olhar lá de novo, só para não perder de vista, verso 3, insensatos, sem sensibilidade com o próximo. Isso aí, irmão, é o que o mundo vive aí fora, sem sensibilidade, sabe? Alguns que não têm o Senhor no coração, né? Desobedientes, extraviados, ou seja, sem rumo, sem caminho, sem direção, servindo os próprios desejos, maliciosos, invejosos, odiosos, odiando uns aos outros. Que coisa mais séria isso aqui. Isso aí é alguém que não conhece ao Senhor. Isso é alguém que a luz do Evangelho não chegou nele ainda. Mas aí ele disse lá pela altura do verso 5, que foi pela misericórdia do Senhor, em que o Espírito nos alcançou e mudou a nossa história, transformou o nosso passado, e ele faz isso, né? A velha criatura é sepultada, não é assim? A lei cristã, né? A velha criatura foi sepultada, passamos a nos tornar nova criatura, as coisas velhas são passadas, não é esse o princípio? E tudo se fez novo, por obra do Espírito Santo. Mais uma vez eu digo para você não perder de vista a lição: quem era você antes do Evangelho lhe alcançar? Aí alguém diz: pastor, bolsologicamente, graças a Deus, sou filho do magnata do petróleo, ou da cerâmica, ou sabe lá, da indústria têxtil blumenauense. Palminha para você. Mas eu pergunto de novo: quem era você? Diante da grandeza deste Deus, quem era você? Pastor, o senhor não me conhece, eu sou de uma família muito bem vista em Blumenau. Palminha para você, mas quem era você? A Bíblia diz que diante de tudo que fazemos por força do nosso braço, para Deus, isso se torna trapo de imundícia. O jovem rico chegou ao Senhor todo cheio de posição, dizendo: mestre, o que eu tenho de fazer para herdar a vida eterna? O Senhor disse: guarda os mandamentos, você bem sabe quais são. Ele: quais são? Aí o Senhor foi dizendo cada um. Isso aí eu já faço desde menino. O jovem rico querendo dar carteirada em Jesus. Isso aí eu já faço desde menino, Senhor. Não tem mais alguma coisa? Eu imagino que o Senhor bateu o olho bem no profundo do olho dele e falou: seu espertinho, seu crentinho meia tigela, falta uma coisa assim. É mesmo? Me fale que eu estou disposto. Vende tudo que você tem e me segue. Penso num homem que baixou o olhar. Penso num homem que ficou triste. A Bíblia diz que ele retirou-se triste porque ele possuía muitas propriedades. A gente já é maduro para entender esse texto. Quer dizer que tem que vender tudo para seguir Jesus, irmão? Não, a gente já é madurinho para entender isso aqui. Mas qual era o problema? O coração dele estava preso no que ele tinha. O que nós temos, eu quero voltar a repetir, diante da imensidão, da graça, da glória, da ação do Espírito Santo, é trapo de imundícia, irmão. O que nós temos não nos fará mais diante do olhar de Deus. Afinal de contas, o que nós temos foi Ele que permitiu a gente ter. Tudo que você tem na vida, guarda isso aqui, é um dos versículos que eu coloco até na assinatura de e-mail. Eu acho isso muito forte. Nenhuma coisa é dada se o céu não permitir. Esse é um texto lá do Evangelho de João. Está escrito: nenhuma coisa lhe será dada se o céu não permitir. Guarda isso aqui, irmão. Então, se o céu fechar a torneirinha, irmão, não tem o que você faça aqui embaixo para a coisa ir. E eu oro, claro, no oposto, né? Que os céus se abram para você em nome de Jesus. Que você possa ver os céus abertos como tantos homens de Deus viram. Essa é a minha expectativa. Mas que mais, pastor? Verso 29. Agora volta lá para a primeira carta aos Coríntios primeiro, que começamos, né? Verso 29, de novo na linguagem de hoje que começamos lá. O 29 diz assim: isso quer dizer que ninguém pode ficar orgulhoso, pois sabe que está sendo visto por Deus. Deus está vendo tudo. Porém, Deus uniu vocês com Cristo Jesus e fez com que Cristo seja a nossa sabedoria. E é por meio de Cristo
que somos aceitos por Deus, nos tornando o povo de Deus e somos salvos. Portanto, como diz, ou como as Escrituras Sagradas dizem, quem quiser se orgulhar, que se orgulhe, olha o que a Bíblia recomenda, daquilo que o Senhor faz. Se é para você se orgulhar, se orgulhe da obra que Deus está fazendo na sua vida. Se orgulhe, volto a dizer, isso aqui é para não perder de vista. Lembre de quem você era antes da luz do Senhor brilhar no teu caminho. Quem sabe o teu histórico até depressivo, momentos depressivos pode até haver, mas o Senhor está te mantendo de pé. Você entende o que eu estou falando? Momentos de dificuldade pode até haver. Imagine se o Evangelho, se a luz do Senhor não tivesse chegado em você. Quem sabe até situações da vida que você mesmo diz, se eu não conhecesse o Evangelho, eu não sei como é que eu passaria por isso. Você já deve ter ouvido histórias assim. Eu não sei como eu me comportaria diante dessa situação, pois foi a luz do Evangelho que chegou em você, foi a luz do Senhor que brilhou seus caminhos, e que ela continue brilhando, como diz lá em Provérbios, né? A vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Mas até aqui, apesar de tanto assunto precioso, eu ainda não considero a mensagem principal. Vá agora à segunda carta aos Coríntios, você está na primeira, então avance aí umas 10 páginas talvez, e vá a 2 Coríntios, segunda carta aos Coríntios, o capítulo é o 5, e o versículo também é o 5. Agora eu já volto para a revista corrigida, para você acompanhar daí da sua Bíblia também. O verso 5 diz bem assim, irmãos: ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. Verso 6, pelo que estamos sempre de bom ânimo. Verso 7, porque andamos por fé e não por vista. Verso 10, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. O último texto, que é o verso 10, fala sobre uma prestação de contas, sobre um dia em que a Bíblia chama de tribunal de Cristo. Vou começar explicando no inverso. E esse tribunal existirá. Todos nós, mesmo que não sejamos da área jurídica, sabemos como é um tribunal. E a Bíblia diz que haverá um tribunal de Cristo. E neste tribunal será julgada as nossas ações. Sejam as atitudes boas e sejam as atitudes ruins. Aqui já daria uma boa mensagem para colocar temor, juízo em cada um de nós, para entender que tudo que nós fazemos aqui não será prestado conta só ao patrão, não será prestado conta talvez até à igreja ou ao pastor, no sentido de ser disciplinado, repreendido, orientado, exortado. Não, haverá uma prestação de contas mais séria. E será onde, irmão? Será num tribunal de Cristo. Será um dia em que o Senhor vai pedir a prestação de contas do que fizemos. E a Bíblia diz, já falei isso uma vez lá em Apocalipse, de que os olhos do Senhor são como chamas de fogo. E eu imagino, diante desse tribunal, o Senhor então fazer perguntas, como em um tribunal. Escuta, seu fulano, eu lhe dei 50, 60 anos de vida. Eu acho que é um período razoável para você poder ter feito algo bom lá embaixo. Me conte o que você andou fazendo. Aí alguém vai, 60, puxa, nem sabia que era isso tudo. Pois é, senhor, eu ajudei, Vai ser suador para muita gente, pessoal. Vai ver nesse dia, igual aconteceu em Gênesis, você sabe que quando Adão se viu diante do tribunal do Senhor,
Adão, você pecou. Você lembra o que Adão falou? Gaguejou, rateou na hora. Senhor, a culpa é da mulher. Foi ou não foi? Irmão, está diante do Senhor, diante do tribunal, vai ser muito sério. Tudo que fizermos está sendo registrado. Alguém talvez, fanfarrão, dirá: ah, Senhor, o Senhor me perdoe, mas a minha igreja era muito ruim, sabe? O pastor não falava dessas coisas, não. Aí o Senhor dirá: além de tudo é mentiroso. Eu tenho registros aqui celestiais. Você entende, não? Eu tenho registros celestiais que numa noite de agosto, do dia 22, e papapá, estava sendo pregado sobre isso aqui, que haveria um tribunal. Você não foi avisado? Irmão, já daria uma boa mensagem, daria ou não daria? Que seja um momento de exortação para a gente criar juízo. Nossa devoção não é prestando conta só para A e B. Falando aqui até mesmo dos cooperadores, não é só no temor o que o pastor vai dizer. Isso aí é óbvio, eu como pastor da igreja quero que tudo vá bem. Mas a maior das prestações de contas será quando, irmão? Nesse tribunal de Cristo. E, irmão, vai ter gente gaguejando. Vai ter gente gaguejando. Senhor, eu fiz meu melhor. Tu é mentiroso, hein? Você fez tudo lascado. Fez tudo nas coxas. Pois é. Mas o texto principal de hoje é o verso 5. Você passa o olho de novo no 5. Apesar de todas essas lições que eu já considero preciosas, eu quero concentrar no 5. Vamos lá? Ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus. Deus nos abençoa e nos prepara e nos faz ir avante. O qual, pode ler o final comigo, vamos juntos? Nos deu também o penhor do Espírito. Leia de novo essa parte, essa é a principal de hoje. Nos deu também o penhor do Espírito. E eu digo para você, irmão, mas sem querer fantasiar, a mensagem de hoje nasceu com essa palavra-chave ali. Sabe quando o Senhor, você lê um texto, lê de novo e fica travado nele? Foi o que me aconteceu enquanto eu meditava. Qual é a palavra diferente ali? Penhor. Você tem hábito de grifar, grife isso aí, penhor. A Bíblia está usando uma expressão que o mundo jurídico usa muito. As transações comerciais usam muito. Penhora, penhor. Trazendo do dicionário, eu leio para ficar ainda mais claro. O dicionário define penhor como empenho, é quando a pessoa empenha, talvez até a própria palavra. É entregar uma coisa móvel ou imóvel como garantia de uma obrigação. Isso é penhor. Falando de uma forma mais clara, não só para a gente avançar em questões jurídicas ou comerciais, penhor é uma garantia. Penhor é quando você entrega algo para garantir o que você está fazendo. Por exemplo, você pegou algo emprestado, tem lugares que você deixa calcionado um dinheiro. Você aluga um carro, por exemplo, é comum isso, você já no teu cartão de crédito deixa autorizado ou pré-autorizado um valor, você já deve ter visto isso. E aquele valor fica lá, preso no seu cartão, aquele valor você não consegue usar. Porque se porventura houver algum sinistro, algum problema, alguma dificuldade, alguma coisa parecida, aquele valor já está pré-aprovado, para quê? Para que cumpra os devidos prejuízos deixados. Entende isso? Isso é uma garantia. Também, quando você vai locar uma casa, um apartamento, uma garantia muito comum é a figura do fiador. É quando alguém garante o pagamento dos aluguéis. É alguém que assina junto dizendo, esse inquilino é boa gente. Que perigo, né, irmão? Imagine
se alguém tivesse endossado o seu Madruga. Isso aí é boa gente, isso aí é boa gente, isso aí é gente da melhor qualidade. Eu assino junto. A figura do fiador está querendo dizer o quê? Se ele não pagar, o que diz a figura do fiador? Se ele não pagar, deixa comigo, eu pago. Eu acho que já dá até um medo da gente pensar nessa palavra de novo. Se ele não pagar, eu pago. Está tudo tranquilo. Existe também, é muito comum em casamentos, muitos pastores seguem ainda esse ritmo. Em uma certa altura do casamento, se pergunta: fulano, você promete amar a fulana até na alegria, na tristeza, todo aquele protocolo? Aí ele diz: sim. Fulano, agora é sua vez, você promete amá-lo, consolá-lo, ajudá-lo na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, todo aquele protocolo? Sim. Pois é, seu fulano, me diga então, qual penhor, você já ouviu essa expressão em casamento? Já ouviu, não? Qual penhor, tem alguns pregadores que têm esse hábito, que você dá em relação às suas palavras empenhadas nesta noite? Aí ele responde: as alianças. As alianças é uma palavra empenhada de amor de um para o outro. As alianças é um voto, um comprometimento de aliança um para com o outro. Poderia citar tantos exemplos sobre penhor, sobre penhora. Mas a Bíblia está dizendo, irmãos, observe de novo o verso 5, que Ele nos deu, o Senhor Deus nos deu, o penhor. Qual é o penhor, irmão? Do Espírito. A Bíblia está dizendo que o Senhor também empenhou. O Senhor, Ele também nos garantiu. O que Ele garantiu e com o que Ele garantiu? Com o Espírito Santo. O Espírito Santo foi uma palavra empenhada do Senhor para nós. Vamos lá, lembrando um pouquinho sobre a palavra da salvação. O Senhor diria, ou disse que viria, Ele veio. O Senhor disse que seria crucificado, e Ele foi. O Senhor disse que Ele seria morto, e ao terceiro dia ressuscitaria dentre os mortos, e assim aconteceu. E o Senhor, quando ascendeu aos céus, disse: eu não vos deixarei só, não vos deixarei órfãos, eu vou para o Pai, mas eu vos enviarei. Lembra a palavra empenhada de Jesus? Eu vos enviarei o que, irmão? O que? O Espírito Santo, que estará convosco até a consumação dos séculos. O que é a palavra empenhada do nosso Senhor? Eu vou ascender aos céus, mas eu estou empenhando a minha palavra, que o meu Espírito, a minha santa presença, estará com vocês até a consumação dos séculos. Vamos traduzir isso mais? Até o fim. Até o apagar das luzes, eu estarei com vocês. Até o final de todas as coisas, irmãos. E quando isso tudo terminar, no apagar das luzes, o que vai haver, pastor? Aí já não carece mais do Espírito, sabe por quê? Porque nós estaremos já com o Senhor eternamente. Eu quero ouvir o seu glória a Deus, irmão. Já estaremos com Ele eternamente. Então o que é que estamos compreendendo? O Senhor empenhou sua palavra dizendo: já nem precisaria Ele empenhar nada. Porque o Senhor não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Ele falou, está dito. Nós já acreditaríamos, diante de tantas coisas que Ele falou e aconteceu, já nos bastaria, não precisa provar mais nada. Mas por vontade dEle, Ele empenhou sua palavra em deixar o Espírito dEle até que todas essas coisas aconteçam. Entende o que estamos falando? Qual é o penhor do crente, irmão? Qual é o penhor do crente? É o Espírito Santo. Puxa, que Deus tremendo, irmão. E o Espírito estará com você até todas essas coisas acontecerem. E uma coisa eu quero dizer, irmão, a minha intenção
não é lhe causar medo, espanto, nada disso, mas uma coisa eu quero lhe dizer, que tudo que a Bíblia falou que iria acontecer, tem acontecido. O Senhor, Ele está cumprindo suas promessas. Tudo que o texto sagrado diz que iria acontecer, está acontecendo. Volto a dizer, não quero lhe causar pânico, não quero lhe causar medo, mas 99 ponto alguma coisa já se cumpriu. Sabe o que ainda falta? Sabe ou não? O Senhor buscar a sua igreja. O Senhor buscar o seu povo. E Ele empenhou sua palavra por ação do Espírito Santo que isso vai acontecer. Pastor, é hoje? Não sei. É amanhã? Não sei. E é tão incrível, irmão, que por mistério da fé, o Senhor não marca dia e hora. Sabe o que eu entendo? É para a gente não ser uns crentes meia tigela, sabe? Uns crentes que só fica preocupado com o dia e a hora, sabe? Aí é hoje, vai ver, teria gente pelas vidraças ali, queremos culto. Tudo fanfarrão, né? Queremos culto, cadê o pastor que está descansando? Mas que pastor preguiçoso. Entendeu, eu digo? Seria tudo crente meia tigela. Mas ele não avisou o dia e a hora, não. Mas ele empenhou sua palavra de que isso vai acontecer. Por ação do Espírito Santo, Ele está empenhando a palavra, eu deixo o meu espírito, até que todas essas coisas aconteçam. Eu vou te perguntar, apenas pense. Você acredita que a palavra empenhada vai acontecer? Você acredita que o que o Senhor falou que faria, vai fazer? Pois eu digo que Ele vai fazer. E eu, como pregador do Evangelho, eu recomendo, seja você do presencial ou do online, ou assistindo essa gravação outro dia, estejamos prontos. Tudo vem se cumprindo, tudo vem se cumprindo, o Senhor vem cumprindo suas promessas, tudo vem se cumprindo, inclusive o empenho de sua palavra, do Espírito Santo entre nós. Algo que ainda vai se cumprir, é Ele vir buscar e resgatar a sua igreja. Diga amém, gente. Agora, sabe o que eu penso? Precisaríamos de mais alguma garantia para crer? Precisaríamos de mais alguma garantia para crer nas palavras do Senhor? Porque eu não sei, irmãos, o que tem na cabeça algumas pessoas que ainda ouvem o Evangelho de pé atrás. É como alguém em uma transação comercial, você sabe que é bem assim. Quando você é novo cliente, tem empresas por aí que não vendem só no fio do bigode, não. Ah, joga aí no boleto, aí 30 dias, eu logo pago, me dê a mercadoria aqui. Eu só olho e falo, seu senhor, é que o sistema não permite. Você já viu essa já não? É que o sistema não permite, joga a culpa todo no sistema. Mas por que, senhor? Porque o senhor está fazendo cadastro agora, né? O senhor é um novo cliente. O sistema aqui diz que é só depois de X compras, como quem diz, para ver se o cidadão é um bom pagador. Não é bem assim? E tem casos, não, para encomendar o produto tem que pagar 50%, tem que dar entrada, viu? Porque se você não der entrada, a gente não libera o produto não. Você já viu questões assim? O que a pessoa está dizendo? Me garante, filhinho, de que você vai me pagar. Espiritualmente falando, irmão, qual é a garantia do crente de que tudo isso vai acontecer? É o Senhor ter enviado o quê? O Espírito Santo. Palavra de Deus para nós. Coloque de pé, por favor. Oh, Senhor, o Senhor é bom. Irmão, agora eu pergunto mais uma vez, precisamos de mais alguma garantia? Precisamos de mais alguma coisa para acreditar na palavra? Precisamos de mais alguma garantia para entender que a palavra do Senhor é verdadeira? Aí eu me pergunto, por que porventura ficamos de pés atrás, ou de pé atrás?
Você deve ver tantas pessoas que são receosas. Quando se fala em crente, talvez pelos maus testemunhos, né, irmão? Tem uma turminha que dá mau exemplo, que não é brincadeira. Tem lugares que você fala, eu sou cristão, a pessoa já fica de pé atrás, como se você não fosse boa gente. Mas eu volto a dizer, que garantia nos falta para nós nos entregarmos totalmente a tão grande amor? O que ainda nos falta? Que promessa, que garantia nos falta para nós aceitarmos ao Senhor como nosso Salvador pessoal, se é que você ainda não o aceitou? Que garantia nos falta, irmão, para já deixarmos o nosso nome para o próximo batismo? Mas isso não é para agradar o pastor não, irmão, é um voo mais alto, tem que ter uma cabeça mais aberta. Isso aí não é para agradar o pastor não, o papel do pastor é pregar, e o papel do ouvinte é acreditar na pregação. E o Senhor empenhou a palavra dele, tudo que ele falou está se cumprindo. Tudo que ele falou vai se cumprir. A Bíblia diz que nenhuma vírgula passará. Passará o céu, passará a terra, mas as minhas palavras, disse o Senhor, jamais haverão de passar. E ainda diz a Bíblia, de que as palavras do Senhor não voltarão vazia. Ela cumprirá ao que foi destinado. Oh, irmão, poderia jogar aqui mais 500 versículos, mas a ideia não é soltar versículos. A ideia é você entender, o próprio Senhor empenhou sua palavra. Falta alguma coisa? Ainda tem motivo da gente ficar de pé atrás, achando e desconfiando do Senhor? Chegando talvez de uma congregação de pé atrás, talvez pelas lambadas da vida, a gente fica meio ressabiado, não é a expressão que se usa? A gente fica meio ressabiado. Quando se fala em igreja, as mentes mais medíocres já falam em dízimo e oferta. Olha que mente mais pequena. Isso é um dos detalhes da nossa devoção. E se o Senhor nos dá graça, que prejuízo há da gente investir, que a casa dele seja mantida? É simples, não tem que fantasiar nada. Eu acho que é mais digno. O Senhor me ajuda, me abençoe, eu recebo as mensagens, estou em comunhão com os meus irmãos, estou diante da casa de oração, mesmo nesse tempo estranho. Puxa, acho que é dignidade, é amor, é fidelidade. E não tem ninguém a ver com minha vida não. Eu quero sim que a minha igreja tenha recursos e que seja mantida, e ponto final. Que esdrúxulo tem nisso? Mas a palavra de ordem é, falta alguma promessa ainda para a gente crer? Falta ainda alguma coisa para que a gente acredite e se entregue de corpo e alma à mensagem da salvação? Vou falar por mim, e acredito que seja por você também. Precisa de mais nada, Senhor. Nem precisava o Senhor empenhar a palavra, nem precisava, porque o que o Senhor fala a gente sabe que vai acontecer. Mas Ele deixou empenhado pelo seu Espírito Santo. Palavra de Deus para nós, amém, gente? Fecha os olhos. Oh, Senhor, o Senhor é bom, o Senhor é bom. O Senhor está tratando conosco, irmão. O Senhor está tratando conosco, está tratando com a igreja. Aleluia. Ah, Senhor, nós engrandecemos o teu nome por saber que tudo que o Senhor fala vem se cumprindo. Eu oro essa noite, Senhor, pelos indecisos. Eu oro essa noite por aqueles que ainda resistem, ainda estão de pé atrás a tão grande salvação. Eu oro por aquele, Senhor, que ainda não compreendeu as palavras do Senhor e que ainda está em dúvida se é a melhor direção, ainda está desconfiado. Tudo que o Senhor falou se cumpriu, e que estejamos prontos
quando o Senhor buscar a sua igreja. Quando Cristo vier buscar a igreja para um lugar bem distante daqui, muita gente vai ficar chorando, sem ter esperança. A mãe procurando o filho, mas não consegue encontrar. Em cada esquina das ruas, alguém a chorar. Conhece o hino? O filho pega o telefone e pro seu pai irá ligar. O telefone está chamando, ninguém vem atender e falar o que está acontecendo. Alguém vai gritar: meu Deus, foi Cristo quem buscou a igreja e o povo desaparecer. Glória, os salvos já estão na glória, cantando o hino da vitória, juntinho com o Salvador. Glória, os salvos já estão na glória, cantando o hino da vitória, juntinho com o Salvador. Isso é bíblico, irmãos, de que quando o Senhor vier buscar a sua igreja, estarão dois no moinho, um será levado e o outro deixado. É numa expressão bíblica de que esse dia será muito sério. E ele empenhou sua palavra, irmão, nem precisava fazer isso. Por vermos todo o histórico de que ele não é de meias palavras, o que ele fala, ele faz. Estejamos prontos, sem nenhuma desconfiança. Quando Cristo vier buscar a igreja, conhece o hino? Para um lugar bem distante daqui, muita gente vai ficar chorando, sem ter esperança. A mãe procurando o filho, mas não consegue encontrar. Em cada esquina das ruas, alguém a chorar. O filho pega o telefone e pro seu pai irá ligar. O telefone está chamando, ninguém vem atender e falar o que está acontecendo. Alguém vai gritar: meu Deus, foi Cristo quem buscou a igreja e o povo desaparecer. Glória, os salvos já estão na glória, cantando o hino da vitória, juntinho do Salvador. Glória, 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 os salvos já estão na glória, cantando o hino da vitória,
Senhor, a oração de hoje principal é por quem ainda está de pé atrás. Talvez, de fato, pelos escândalos de A, B, C, sabe lá de que parte. Mas uma coisa eu digo debaixo da santa inspiração, isso não será desculpa. No tribunal de Cristo, isso não será desculpa. Alguém dizer, Senhor, eu fiquei de pé atrás, porque alguma igreja, algum pastor, alguém que se dizia crente, não será desculpa. A palavra de ordem é, o que falta da paz de Deus? Que garantia ainda falta para nos entregarmos a tão grande salvação? Isso vale para quem vai acompanhando de longe também. O que falta para nos entregarmos a tão grande salvação? Oh, meu Rei! Oh, meu Senhor! Coloca juízo, Senhor, naqueles que ainda são resistentes à palavra da salvação. Coloca juízo, Senhor, arde nossos corações outra vez. Aquele que está desviado, aquele que está longe dos teus caminhos, aquele que está no tremendal de lama sujo no pecado, oh meu Rei, que ele volte para a casa do Pai, que crie juízo, que não há necessidade de nenhuma outra prova, não há necessidade de nenhuma outra garantia, não, a tua palavra nos basta, Senhor, a tua graça nos basta, Senhor, já é o bastante, Senhor, tudo que o Senhor falou aconteceu, se cumpriu, já basta, já basta. É bem assim, hein? E digo para você que o Senhor, Ele cumpre promessas. Tudo que Ele falou ao longo de toda a Escritura Sagrada vem se cumprindo. Falou que viria, veio. Falou que seria entregue no Calvário e assim aconteceu. Que ressuscitaria, assim também aconteceu. Falou de que ascenderia aos céus e assim aconteceu. Falou que enviaria o Espírito Santo ao longo de todo este período e assim está acontecendo. E falou que voltará e isso acontecerá. Amigo, a mensagem já falou muito claramente, mas eu confesso a você que isso aí me faz refletir muito. Se nós estamos dando atenção a tão grande salvação, se nós estamos, recebendo todo esse amor e graça alcançada no Calvário com toda a atenção possível. E eu vou lhe perguntar, antes de orar, para você, precisa de mais alguma garantia? Precisa de mais alguma coisa para você acreditar que o livro sagrado é verdadeiro? Quanto a mim, não precisa nenhuma mais. Que seja também sua resposta. Vamos orar? Deus querido, obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua presença, obrigado por tão grande salvação, obrigado por este penhor que acabamos de entender e estudar, que é o teu Espírito Santo. Ao longo de toda essa espera, a noiva aguardando pelo noivo, o penhor foi deixado, que é o teu Espírito Santo, Senhor. E eu quero agora publicamente te dizer muito obrigado por isso. Muito obrigado por empenhar a sua palavra, por nos enviar Jesus Cristo e por nos enviar o seu Espírito Santo da promessa, que estará conosco até a consumação dos séculos. Muito obrigado por isso, Senhor. Receba a nossa gratidão hoje, agora e sempre. E que se alguém está de pé atrás, relutando, desconfiado, talvez ainda não se rendeu a tão grande salvação, que aprenda e que aceite ao Senhor como Salvador. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amigo, o que falar? A mensagem já falou por si e eu espero que você também não resista, se é que isso é possível, a tão grande salvação. Tudo bem? Minhas redes sociais aparecem aí, em qualquer parte você me encontra como PR Sodré. Ah, pastor, eu uso muito Insta. Tudo bem, lá eu estou, PR Sodré.
Pastor, eu uso muito YouTube. Pois é, lá também estou, PR Sodré. Pastor, estou na onda do Face. Pois é, lá também estou, PR Sodré. PR Sodré em qualquer parte. Diminuamos a distância através das redes sociais. Se preferir também o nosso WhatsApp, aí aparece. E até quero incentivá-lo a entrar para a minha lista de amigos do WhatsApp, porque a partir de lá eu envio os informativos da nossa igreja de Blumenau. Inclusive, eu faço a gentileza de mandar os links quando estivermos ao vivo. Assim, a nossa distância acaba sendo diminuída, não é? De Blumenau para a sua cidade, não sei qual é, mas você é alcançado também por esse evangelho, o poder do Senhor pregado daqui. Tudo bem? Deus te abençoe, fique na paz e até a próxima. Essa transmissão é gerada da Igreja da Graça de Blumenau. Ficamos felizes com a sua participação. Volte sempre, que o Senhor te abençoe. A graça de Deus está em Blumenau, localizada na Rua Amazonas 455, bairro Garcia, próximo à Fonte Luminosa. Atenção para a nossa agenda semanal. Quarta-feira, a família no altar de Deus, às 9h15 e às 19h30. Sexta-feira, cura e libertação total, às 9h15 e às 19h30. No domingo, o culto de ensinamento, às 8h e às 19h. Igreja Internacional da Graça de Deus.